E a passagem de Piquerez pelo Palmeiras pode terminar na metade do ano. Hoje um jogo que o Palmeiras venceu fora de casa, precisava vencer, mas vai dar polêmica essa de hoje, hein? Vai dar polêmica essa de hoje, a forma como o Palmeiras venceu. 2 gols de pênalti lá na Ilha do Retiro contra o Sport, o Palmeiras precisava vencer, mas o juizão vai ficar marcado, hein? Deixa eu ver o nome dele aqui, que eu até anotei. Rapaz do céu, Bruno Arleu é o cara. Bruno Arleu, precisamos mais de você em outros jogos, viu, Bruno? Porque hoje eu vou te contar, hein? Só você, Bruno. Só você hoje para enxergar o que você viu aí e o Palmeiras saiu vitorioso. Vai ser polêmico, vai todo mundo falar e realmente hoje o segundo gol, meu Deus, né? Como é que acontece um gol como esse com o VAR? Mas o Palmeiras ganhou e precisava ganhar. O Palmeiras vem de um empate ruim na estreia contra o Botafogo e agora era o jogo de recuperação fora de casa. Não jogou bem. O Palmeiras mais uma vez não joga bem. Tá certo que teve um desgaste, eu até entendo, estava pensando sobre isso durante o jogo, né? O Rui aqui está dizendo, Rui Ueda, foi pênalti, foi. Marcou, né? Marcou, bateu, foi gol, foi pênalti, mas não foi. Mas eu estava pensando até em relação à escalação, né? O Abel colocou um time em campo completamente mudado, modificado, e é ruim. A gente viu isso no Paulista. A gente sofreu no Paulista, foi o último time grande para classificar, sofrendo demais no Campeonato Paulista com essas mudanças. Eu acho até que o Palmeiras tem um bom elenco, mas quando mexe demais no time, não tem uma sustentação, né? Tática, de entrosamento. Mas é complicado. Esse time rendeu muito mal hoje. É o Sport. O Sport que vem do acesso aí para a Série A, um time que a gente sabe a briga do Sport é outra. A briga do Sport é contra o rebaixamento. E a partida que o Palmeiras fez, eu esperava muito mais. Então, estava dizendo, desgaste, né? O Palmeiras foi jogar na quinta-feira lá em Lima, Peru. Teve a viagem de volta. Chegar aqui, desembarcar, recuperação, pouco treino, viagem para o Recife, que também não é perto, né? Então eu até entendo o Abel preservar alguns jogadores que acabaram até jogando depois, né? O Palmeiras começou a preservar, o Abel preservou tanta gente aí, mas depois acabou colocando os caras em campo porque sabe da importância que era vencer o Sport hoje. É um time que, contra os grandes da ponta da tabela, Flamengo, Internacional, quem mais a gente pode colocar? Talvez o Atlético Mineiro. É um time que não acredito que vai fazer frente. Então era fundamental a vitória hoje contra o Sport. Aí no segundo tempo o Abel faz mudanças até ousadas, né? Abre bem o time, deixa aí o Flaco em campo, coloca o Vitor Roque, deixa o Estevão em campo. Enfim, foi para cima. Estevão, botou o Estevão, né? Entrou Estevão, Vitor Roque, Flaco, Facundo Torres, enfim, o Palmeiras vai para cima para buscar a vitória quando estava 1-1. Mas não fez uma grande partida, não. Eu acho que essa história de 3 zagueiros, principalmente sem Veiga, né? Sem jogadores de velocidade, sem o Estevão, acabou que não funcionou muito, não. Não funcionou muito, não, mas o Palmeiras acabou ganhando. Vamos colocar para começar aí, Lucas. Então, essa escalação aí que foi bem diferente, aliás, né? Bom, vamos começar a colocar aí essa escalação do time para hoje, que o Abel colocou. Eu imagino que é em função das viagens, né? Vai para Lima, volta para São Paulo, vai para Recife, volta. E quarta-feira tem Libertadores. Cerro Porteño em casa. Então, claro, prioridade Libertadores, jogar esse torneio internacional, tá com o time pronto e descansado para esse jogo. Essas viagens atrapalham demais. O Palmeiras vai ter que voltar do Recife, né? Para chegar a treinar segunda e terça para o jogo de quarta-feira. Então é uma logística complicada. É uma logística complicada. Você está deslocando o elenco para tantos lugares com jogos importantes, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, eu até estava pensando, nunca começa tão bem o brasileiro assim, né? Depois, no meio da temporada, no meio do campeonato, começa uma recuperação, mas não pode deixar os times saírem muito à frente também. O Palmeiras começou aí mal, mas tem os pontos necessários para estar ali junto com todo mundo. Tem 7 times com 4 pontos. O Palmeiras é um deles. Está ali no bolo. E não poderia deixar, principalmente, pegando um time que veio da Série B,
deixar ponto para trás, mesmo jogando em Recife. Então foi importante a vitória do Palmeiras, o time que o Abel escolheu, até em função, acho que é disso, do desgaste das viagens, do aeroporto. Foi esse time aí, mas o Abel está dando oportunidade para alguns jogadores que tem que ser cobrado, porque é nesse momento que eles têm que demonstrar que tem capacidade de ser titular, de ser útil para o time, né? O mínimo que se espera é que esses caras que fazem parte desse elenco, alguns deles, são jogadores que pesam, principalmente na folha de pagamento, Felipe Anderson, que tenham um mínimo de comprometimento, que sejam úteis para o time. A gente viu aí hoje, deu mais uma oportunidade, até porque o Abel tem o Marcos Rocha e o Mike machucados. Aí quem que ele coloca? Já indicação do Abel. Já indicação do Abel, que está aí já há 2 anos, é o segundo ano dele, e não consegue jogar uma partida com nível legal. Então, mais uma vez, o Giai tem oportunidade, é o terceiro reserva, foi contratado, é o terceiro reserva, tem oportunidade e não consegue jogar. O Giai está se tornando um problema para o elenco do Palmeiras, que era para ser uma solução, foi contratado para ser uma solução, né? Com 2 jogadores aí, 35, 36 anos, não, acho que o Mike é um pouquinho mais novo, deve ter 33, 34, mas está machucando o tempo todo. O Mike não consegue ter uma sequência, machuca o tempo todo. Marcos Rocha já 35 para 36, aí sim. E o Jai vem para ser a solução, está se tornando um problema. Porque mesmo com os 2 machucados, ele entra e não consegue entregar. É um problema o Jai aí que está tendo oportunidade. E tem, hein? E tem solução. Só que eu não sei se é porque é uma indicação do Abel que ele insiste tanto. Quando tem o Gilberto, que a gente conhece, que é um menino da base, capitão da base, que dá assistência, tem um nível legal, e não estava nem no banco hoje. Hoje eu olhei. O Gilberto deve estar no banco, pelo menos, né? Ele não tem Marcos Rocha, não tem Mike, tem Giai. O menino deve estar no banco. Nem no banco estava. Não estava no banco o Gilberto. Então, não sei. Tem 20 anos já, não é mais menino. Não é aquele garoto de 16, 17, 18 anos. Não. Já é um menino que tem 18 anos, mas não tem oportunidade no time de cima, apesar de entregar muito na base. Entrega muito na base. Muitas assistências, capitão do time. Aí eu não sei. Não sei como é que está a informação sobre esse garoto do Abel, porque o Abel diz que não tem muito, né? Que tem uma pessoa da comissão que faz essa ligação da base com o profissional, mas eu acho que ou está faltando informação ou está faltando boa vontade com esse menino. Que ele, no mínimo, tinha que estar no banco hoje. No mínimo no banco. Já que era um time alternativo, já que ele só tem o GI, precisa ter mais uma opção ali pelo lado. Tem quem no banco para a lateral direita? Ninguém. Então era uma oportunidade para o menino estar por ali e quem sabe ganhar alguns minutos, né? Até porque o GI jogou mal de novo. E não vai, né? Não tem oportunidade esse menino. Está dizendo aqui, o José Carlos também conhece, né? Cadê ele aqui? O José Carlos Marques dos Santos. O Gilberto tem que jogar nesse time. No mínimo, ter oportunidade, né? A gente sabe que essa transição aí da base para o profissional é complicada. O garoto, ele está aí. O garoto precisa ter personalidade, precisa ter boa vontade do treinador e precisa ter um respaldo. Mas o menino não consegue nem ficar no banco, não consegue viajar para um jogo do profissional. Então, alguma coisa está acontecendo. Ou é essa falta de informação do Abel ou má vontade com esse menino, que no mínimo tinha que estar no banco, pelo que está entregando na base aí do Palmeiras. Mas não vem, não tem jogado, não tem viajado, nem no banco fica. E aí os 3 zagueiros do Abel, né? O Fux, o Murilo e o Mikael. Eu acho que até funcionou bem. Funcionou bem. O gol do Sport saiu ali. O Everton não pegou na bola, gente. O Everton não fez nenhuma defesa no jogo. Não fez. Mais uma vez, foi uma bola no gol, gol do Sport. Foi assim contra o Corinthians também. E eu já vi que o pessoal está perguntando aí se o Everton falhou. Naquele momento lá, estava chovendo muito e a bola foi batida e tinha 3 jogadores. Eu já olhei muito esse lance. Tinha 3 jogadores do Palmeiras na frente do Everton. Ele demora para reagir. O Lucas, não, esse é o gol, o Lucas. Ele demora. Esse é o lance, ó. Esse é o lance. Olha como tem 3 jogadores do Palmeiras na frente dele. Acho que é o Evangelista, olha, 4, até outro fecha ali. Então é uma dificuldade, porque é uma bola que vem ali entre o pênalti, né, e a área grande. Olha quando ele reage. A bola já foi. Então eu acho que eu vou até. A princípio, eu achei até que ele demorou demais para reagir, mas acho que ele não viu a bola. Eu acho que ele não viu a bola. O pessoal está perguntando, eu estava querendo observar bem esse lance. Eu pedi para o Lucas esse lance, porque no jogo
A gente vê poucas vezes, né? Olha só, foi essa bola no gol, mas ele não vê. Olha como tem uma barreira de jogadores à frente dele e a bola passa no meio deles e ele demora para reagir porque ele não vê a bola. Então, eu acho que, como entendo a dificuldade do Everton, eu vou dar até um desconto para ele nesse lance aí, porque realmente, se ele não vê a bola, não dá para cobrar. Olha, ele reage, a bola já está na área pequena. Ele não vê. Quando ele vai, ela já passou. Ela já passou. Então, eu acho que ele tenta, deixa eu ver se ele tenta buscar um melhor posicionamento ali, ele vira um pouco para a esquerda ali, para tentar achar a batida, mas eu acho que ele acaba não vendo. Ele está bem posicionado. Hoje não dá para criticar nesse lance. Ele está bem posicionado, mas ele é encoberto pela defesa do Palmeiras. Ali são 3 jogadores e o quarto chegando. E aí ele não vê a batida. O goleiro tem que ver esse momento aí do chute. Ele não vê. Olha, ele está parado ainda. Ó. Boa, Lucas. Ele está parado ainda. A bola já está ali em cima da linha da área pequena, né, em movimento, e ele ainda está parado, porque ele não viu a bola. Então, nesse lance aí, a gente tem que absolver o Everton, porque realmente ele não tinha condição de reagir sem ver a bola. Olha quando ele vai reagir, ó, a bola já está passando, né? Então não dá. Esse lance aí realmente a gente tem que dar uma entender que a dificuldade, porque tem muita gente na frente, essa batida é rápida, né? Agora esse lance aí, boa, Lucas. Esse lance aí você consegue parar de novo aí, Lucas? Aí, boa. Esse lance aí é aquele que nós conversamos na semana passada. Eu acho que isso aí é trabalho do preparador de goleiro. Trabalho de preparador de goleiro. O gol que o Everton tomou no jogo lá contra o Sporting Cristal, no Peru, esse jogo da Libertadores, foi exatamente esse mesmo problema. Qual que é o problema? A bola alta no canto direito, a mão tem que ser à esquerda. Foi o mesmo lance que ele tomou contra o Sporting Cristal. É algo que o treinador tem que ver e trabalhar isso aí. Olha a mão esquerda, onde é que está? Lá embaixo. Se ele vai com a mão esquerda, essa bola foi na trave, né? Foi a falta na trave. Foi rápida a bola. Foi rápida a bola. Eu nem estou falando da dificuldade, porque a bola foi rápida mesmo. Mas o movimento do Everton está errado. O movimento dele está errado. Assim como foi no gol lá contra o Sport de Cristal, a gente percebe que ele tem essa dificuldade, porque aconteceu lá e aconteceu hoje de novo. Aconteceu hoje de novo. A bola é batida no canto direito e ele vai com a mão direita. Não, é a mão esquerda. Ele tomou o gol lá, o segundo gol contra o Sport Cristal, porque ele fez o movimento errado, foi com a mão errada e tomou o gol. E hoje de novo. Então é um detalhe técnico que cabe ao treinador de goleiro ver e corrigir. O Everton tem aí 37 anos já, não tem problema. Nunca é tarde para aprender. E isso ele precisa corrigir. Isso ele precisa corrigir. Precisa saber que o movimento que ele está fazendo, olha só, não ajuda ele a fazer a defesa, atrapalha. Então é a mão errada, na hora errada, e por isso tomou o gol lá contra o Sporting Cristal. E aí o treinador, aí é responsabilidade do treinador de goleiro também, que tem que ver, tem que corrigir, tem que trabalhar isso aí. Não tem problema que já tem 37 anos, nunca é tarde para aprender. A mão errada. De novo, como aconteceu lá. Então eu pedi para o Lucas selecionar isso aí, porque não é algo que aconteceu só num jogo, é algo que se repete. Então é um detalhe que tem que ser corrigido, tá? Boa essa aí, Lucas. Obrigado. E voltando, então, nesse time que o Abel colocou em campo, eu até entendo porque está viajando, está se deslocando, cansaço, beleza. Só que os jogadores precisam dar uma resposta. Vanderlan de novo, gente. Vanderlan de novo. Embora tenha metido a bola boa do pênalti que sofreu o Flaco, o cruzamento dele foi bom e eu acho que o Flaco chegaria naquela bola. Por isso, ele foi agarrado ali e caiu e não conseguiu chegar na bola, porque teve uma interceptação ali do zagueiro, e aí é difícil a gente medir o impacto, né? Se realmente ele caiu porque o jogador puxou, não puxou, mas acho que ali aquele pênalti dá para marcar. Dá para marcar, embora seja discutível, né? Do pênalti do primeiro gol, que o Flaco, para mim, chegaria na bola, foi impedido pelo zagueiro e por isso o árbitro marcou pênalti e o VAR deixou correr. Eu acho que esse dá para marcar. Dá para marcar porque o cruzamento foi bom e o Flaco estava inteiro. E o zagueiro sabe que o Flaco, nessa jogada, ele é muito bom. Nessa daí, ele é especialista, né? Essa bola de chegar e cabecear, ele é muito bom. Então,
houve um impacto, ele caiu, não chegou na bola pelo impacto e o árbitro marcou pênalti. Beleza. Então essa foi a participação do Vanderlan no jogo. Foi um lance que foi importante no jogo? Foi, mas é pouco, né? É pouco, e principalmente porque defensivamente também ele tem que ser mais ativo, ser mais importante para todo o sistema. E hoje, principalmente, né? Com 3 zagueiros tem que chegar o tempo todo. E não foi, mais uma vez, uma grande partida do Vanderlan. Embora não tenha comprometido, né? Estou pensando aqui, acho que foi no jogo contra o Mirassol, né? Que ele perde uma jogada lá e o Palmeiras acaba tomando um gol. Não comprometeu defensivamente, mas dá para entregar mais também. Então, outro desse que está tendo oportunidade, assim como o Giai, que precisa entregar, né? Depois no meio, o Martínez, que começou o jogo, depois entrou o Aníbal. O Aníbal não entrou bem, hein? Rapaz, esse cara entrou tão bem o ano passado no time. Veloso, foi pênalti ou não foi pênalti? Não foi pênalti, Rafael. Já estou falando aqui, você está chegando agora. O segundo pênalti, zero. Zero chance. Eu não sei como o VAR deixa passar um lance como esse. Porque o jogador aqui do esporte, o Matheus Alexandre, o 33, ele toca a bola primeiro. Não dá para marcar pênalti nesse lance. O Matheus, o 33, olha aí, esse lance está um pouco longe. Ele toca a bola primeiro. Depois até tem um toquezinho no pé do Veiga. Olha só agora, ó. Ele toca a bola e na sequência ele pega o pé do Veiga. Então ele conseguiu tocar na bola, quer dizer, não teve intenção nenhuma de tocar no Veiga, ele intercepta a bola e depois na sequência do movimento ele toca o pé do Veiga. Não é nada, porque até ele teve, né, como uma atenuante ou algo que ajude o árbitro na interpretação dele ter tocado a bola primeiro. Foi como o lance do Kaique. Lembra do lance do Kaique que o Flaco rouba a bola ali, a bola bate no Flaco e vai para a disputa? Por que ele não marcou pênalti? Porque o Kaique, quando vai para a disputa, ele consegue tocar na bola primeiro. Mesma coisa desse zagueiro. O Matheus Alexandre, né? Ele toca a bola, na sequência ele dá um toquezinho no pé do Veiga. Isso não é pênalti. Isso não é pênalti porque ele conseguiu até desarmar ali a bola, atrapalhar a evolução do Veiga, porque ele consegue tocar na bola. Aí ele marcou esse lance que eu estava falando. Esse lance também foi a mesma coisa. O Kaique é que está cortando ali. O Kaique, quando erra, ele consegue se recuperar. Vamos ver se vai dar agora. Olha, ele toca a bola. Tocou a bola, depois ele pega o pé do Flaco. Ele pega o pé do Flaco. É um lance de interpretação igual. A interpretação desse lance, do lance que ele deu pênalti, é a mesma. Porque, olha, ele pega a bola, escapou, mas ele fez a defesa, aí depois ele derruba o Flaco. Não foi pênalti porque primeiro ele tocou a bola, ele conseguiu interceptar a bola, e na sequência teve o toque no Flaco Lopes. É a mesma coisa o lance do segundo pênalti. Olha só, por trás acho que vai dar para ver. Ele pega a bola, pegou a bola, depois o pé do Flaco. Não foi pênalti. O mesmo lance do Matheus Alexandre lá. Ele toca a bola, esse lance, ó. Ele toca a bola vai indo, ó. Tocou a bola, depois, na sequência, ele já tá com o pé no chão, inclusive. Ele já tá com o pé no chão. Então, nada, não foi nada a marcar. E eu não sei porque o VAR não corrigiu o árbitro num lance muito claro. Um erro muito claro da arbitragem. O VAR tem que chamar para corrigir. E aí vai lá o Piquerez, né? Piquerez vai lá, primeiro Flaco, depois o Piquerez, e faz o segundo gol, claro. O juiz marcou, errou, porque o Veiga também ele não quis enganar a arbitragem. O Veiga não cavou o pênalti. O Veiga foi tocado. O Veiga foi tocado e caiu. O Veiga não cavou o pênalti e não enganou a arbitragem. Fala, amigos. A interpretação do árbitro é que passando aqui para comentar no jogo do Palmeiras. Vou falar um negócio para você, velho. Fala aí, Marcão. Eu tô numa fase da minha vida que eu prefiro perder, cara. Empatar o jogo do que ganhar com um pênalti desse, mano. É constrangedor, do fundo do meu coração, mano. É constrangedor. Vocês podem ficar puto comigo aí. Marcão, você é contra o Palmeiras? Eu sou contra porra nenhuma, velho. De boa. Não pode. Os jogadores dentro do campo tem que cavar, fazer o caramba 4. Caramba, mas tem tecnologia, velho. CBF, pessoal, deixa o juiz olhar o VAR, mano. Deixa o cara ver o VAR pra ver que não foi pênalti, mano. Isso aí é um absurdo com a torcida brasileira, cara. Pelo amor de Deus, ó. Resultado... nem sei o que falar, mano. Eu fiquei puto, mano. É constrangedor um pênalti desse, mano. Do fundo do meu coração. Deus o livre. Boa semana. Boa, Marcão.
Seja bem-vindo ao canal aí, Marcão. Seja bem-vindo ao canal, parceiro meu de muito tempo lá do Palmeiras. E realmente não foi pênalti. Agora, o Veiga não cavou o pênalti. Mas essa interpretação do Marcão está errada. O Veiga não cavou o pênalti, ele sofreu o toque. Mesmo que o toque não tenha sido faltoso, porque primeiro o Matheus Alexandre toca a bola, o toque derrubou o Veiga. Então, mesmo que o juiz não desse o pênalti, não caberia nenhum tipo de represária com relação ao que o Veiga fez, cartão amarelo, por simular, nada disso. Houve o toque, mas não foi faltoso, porque primeiro ele toca a bola. Então, você acha que o pênalti do Rafael Veiga existiu? Não, Lucimar, não foi pênalti. Não foi pênalti, porque o Matheus ali toca a primeira bola, e aí não caracteriza a pênalti. O nosso amigo aí, o Bruno Arleu, foi mal. Foi mal, até porque, eu não sei, a gente vai ouvir ainda, né? Claro que a gente vai ouvir o que o VAR fez, né, durante o pênalti, o que o VAR interpretou por não ter chamado o Bruno Arleu aí para ver o lance pela TV. Se ele tivesse oportunidade, ele estava perto do lance, né? Ele estava perto. Ele viu o toque que aconteceu, mas ele não viu, provavelmente, que o rapaz lá, o Matheus Alexandre, tocou primeiro a bola. E aí é que o VAR, que a TV, que o vídeo é importante para a arbitragem. Ele, na velocidade do lance ali, ele viu o toque no Veiga, que aconteceu. O Veiga não cavou o pênalti. Mas o pênalti não aconteceu. Não aconteceu porque primeiro ele toca na bola. E aí o erro da arbitragem, que deveria ser corrigido pelo VAR. E não foi. E aí, bora. O Piquerez vai lá, bota a bola para dentro. 2-1 e 3 pontos para o Palmeiras. E aí vai reclamar, claro, vai reclamar com razão, hein? Eu vi o Lucas Lima falando depois do jogo. Deixa eu ver. O Caico aqui, Caico Silva, está dizendo que foi pênalti. Para ele foi pênalti, beleza. Para ele foi pênalti. Na minha interpretação, não. Na minha interpretação, não. Então, o que eu estava dizendo é que o Veiga não cabe nenhum tipo, então, de penalidade contra ele. Que aconteceu o toque. Para mim, foi pênalti, sim. Aí o Caico está dizendo que sim. Beleza, respeito a sua opinião, legal. Só que, na minha interpretação, do jeito que eu vejo aí, a falta e esses lances, eu não vejo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras. Informação importante: Piquerez pode deixar o Verdão na metade do ano. O lateral esquerdo uruguaio, de 26 anos de idade, tem demonstrado aos dirigentes alviverdes a intenção de jogar na Europa. Ele quase foi vendido na metade do ano passado. Um time italiano chegou a oferecer 15 milhões de euros. Na oportunidade, diante de outras vendas, o Palmeiras decidiu por segurar o Piquerez. Acontece que ele acabou sofrendo uma lesão no menisco, perdeu parte do segundo semestre e agora, recuperado da lesão e de volta ao time titular, tem conversado com os dirigentes do Palmeiras para que, em caso de boa proposta, ele possa ser negociado. Jogador que foi comprado por um valor bastante baixo, 3 milhões e 200 mil euros junto ao Peñarol em 2021. E é óbvio que o Palmeiras vai faturar bastante dinheiro. Não dá para imaginar uma negociação do Piquerez por valores inferiores a 13, 14, eventualmente até 15 milhões de euros. Jogador que é titular absoluto do Palmeiras e também da seleção do seu país e segue pretendido por clubes da Itália e também da Inglaterra. É também por conta da possível saída do Piquerez que o Palmeiras já abriu conversas com Mauro Júnior. Ainda não fez proposta para o lateral esquerdo brasileiro, de 25 anos de idade, que pertence ao PSV, mas prometeu abrir negociações para valer nos próximos dias. O Mauro vive o fim do seu contrato no PSV, onde é titular absoluto. Vínculo se encerra em 30 de junho e ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça, sem custos, a partir de 1º de julho. Só para completar em relação ao Palmeiras, Verdão enfrenta o Sport na tarde desse domingo, na Ilha do Retiro, precisando dos 3 pontos para se recuperar do empate na estreia do Campeonato Brasileiro. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. E aí, torcedor palmeirense, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar as notícias do Verdão para ainda mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o Palmeiras. Aqui você fica por dentro de tudo, contratações, bastidores e as novidades do nosso time de coração. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que achou do vídeo e compartilhe com seus amigos palmeirenses. Vamos juntos fortalecer essa comunidade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Giro de Notícias do Palmeiras. Avante palestra! Forte abraço!